Pastor evangélico, Silas Malafaia, fala que o STF está dando golpe no Brasil. Polícia prende bolsonarista que atirou fogos em direção ao STF. Governador fecha acesso à esplanada dos ministérios para impedir manifestações em Brasília. PM agride repórter do UOL durante manifestação em São Paulo. Celso de Mello garante liberdade de protesto contra o próprio STF. Caixões com supostos mortos pela Covid-19 são apreendidos pela polícia cheio de drogas. No programa Encontro, Ludmilla solta palavrão e ao ser questionada sobre a Anitta, deixa Fátima sem chão. Agora, com Brasil News. Uma das principais lideranças cristãos do Brasil colocou a boca no trombone nesta segunda-feira, 15 de junho de 2020. O pastor evangélico, Silas Malafaia, postou um vídeo no canal oficial dele no YouTube afirmando que o Supremo Tribunal Federal, STF, está dando um golpe no Brasil. O STF já está dando um golpe no Brasil, e isso com o apoio da grande mídia capitaneado pela Rede Globo. A denúncia dele se estende. De acordo com Malafaia, a Rede Globo atua em conluio com o Supremo pois perdeu muito dinheiro quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, cortou as verbas públicas das emissoras. Silas afirma que o inquérito 4.781, conhecido como inquérito das fake news, é ilegal e imoral. Criticando a fala do ministro da Corte, Edson Fachin, no julgamento do inquérito ocorrido na última quarta-feira, 10 de junho de 2020, o pastor indaga desde quando o STF tem o poder de determinar as palavras de um brasileiro. Ele aponta contradições, como uma fala do ministro Celso de Mello, da mesma corte, comparando os apoiadores do presidente a nazistas. Ele diz: "Isso aí pode. Isso é minha liberdade de expressão." O pastor expõe diversas contradições sérias no vídeo e coloca em suspeição as palavras dos ministros acerca dos apoiadores de Bolsonaro. O STF rasgou a Constituição quando instaurou o inquérito das fake news. Ressalta: é a maior aberração jurídica de todos os tempos. Reforça: Malafaia classifica o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4.781, como tirano e ditador, aponta inconsistências no processo e afirma que o inquérito é perseguição política, dado que, de acordo com ele, embora existam milhares de postagens nas redes sociais pedindo coisas absurdas, como o fechamento Supremo e do Congresso, e contra pessoas isoladas, como os próprios ministros, apenas os apoiadores do presidente são perseguidos. A verdadeira intenção é caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, conclui o pastor. O presidente da Câmara, do Senado e da OAB se omitem. O golpe está sendo patrocinado pela imprensa corrupta, que quer derrubar Bolsonaro porque perdeu bilhões em verbas públicas, diz Malafaia na descrição do vídeo. A Polícia Civil do Distrito Federal, PCDF, prendeu neste domingo, 14 de junho de 2020, o ativista acusado de atirar fogos em direção ao Supremo Tribunal Federal, STF, e xingar o governador do DF, Ibanez Rocha, MDB, na noite deste sábado, 13 de junho de 2020. O homem, identificado como Renan Silva Sena, foi detido por policiais à paisana no setor de indústrias gráficas. Um vídeo gravado pela equipe do Correio mostra a ação da polícia. Na filmagem, os agentes surgem em um carro descaracterizado e abordam o homem. No momento da abordagem, Renan estava acompanhado de um grupo de bolsonaristas. O restante dos membros tenta impedir a ação da polícia. Um deles segura na porta dianteira do carro e é arrastado pelo veículo. Após a ação, cerca de 25 manifestantes se concentraram em frente ao complexo da Polícia Civil. Conforme o Correio apurou, o grupo tentou invadir o local, mas foi barrado pelos policiais. Neste momento, os ativistas estão em um gramado em frente ao complexo, e agentes fazem uma barreira na entrada. O Correio conversou com a advogada de defesa do acusado, Lisbeth. Ela teve a entrada barrada pelos agentes. Eles me falaram que estava tendo uma grande operação e que eu só poderia entrar na unidade se eu identificasse o preso. Ainda não sabemos qual delito ele cometeu e o motivo de estar aqui, disse.
Fogos no STF na noite de sábado, 13 de junho de 2020. Integrantes do Movimento 300 do Brasil, liderado pela ativista Sarah Winter, apontaram fogos de artifício para o Supremo Tribunal Federal, STF, e gravaram vídeos para distribuir nas redes sociais, com ataques aos ministros e ao governador Ibanez Rocha, MDB. Vai pro seu Ibanez Rocha, tá bom? Pela covardia que o senhor fez hoje com os acampamentos. Tá, seu Ibanez? Isso aqui é pro senhor. Isso aqui não são fogos de Copacabana. Isso aqui não são fogos de comemoração. São fogos de revolta. É revolta. É a revolta popular. É o povo revoltado. É isso que o senhor provocou em nós, seu Ibanez. Revolta. Muita revolta. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, determinou o fechamento da esplanada dos ministérios neste domingo, 14 de junho de 2020. O decreto com a decisão foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal. De acordo com o documento, está proibido o trânsito de veículos e pedestres entre 12 às 23h59. O acesso aos prédios públicos federais localizados na esplanada somente será permitido a autoridades e servidores públicos federais devidamente identificados e que estejam em serviço. A decisão ocorre em meio às manifestações que acontecem em Brasília neste domingo e que, de acordo com o governo, contrariam as normas sanitárias de combate ao novo coronavírus. Além disso, o decreto de Ibanez ainda diz que parte das manifestações realizadas nessas aglomerações tem declarado conteúdos anticonstitucionais e há ainda ameaças declaradas, por alguns dos manifestantes, aos poderes constituídos. O governo do DF diz que qualquer manifestação na esplanada dos ministérios poderá ser admitida, desde que comunicada com antecedência e devidamente autorizada pelo secretário de Segurança do Distrito Federal. Cargo hoje ocupado pelo delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. No início da tarde deste domingo, 14 de junho de 2020, um policial militar sem identificação empurrou o repórter Luiz Adorno, do UOL, sem qualquer razão para isso. A agressão ocorreu quando o profissional gravava a detenção de 3 supostos neonazistas na Avenida Paulista, local dos atos contra o presidente Jair Bolsonaro. O celular teve a tela danificada pelo impacto da agressão. Ainda de acordo com testemunhas, o oficial atacou o repórter para interromper a filmagem. Ao ser questionado por Adorno, o PM insistiu na postura intimidatória e em seguida ofendeu o repórter. "Vem cá, vamos trocar uma ideia. O que você falou aí? O que você falou aí?" No momento da agressão, 3 jovens identificados com símbolos nazistas foram denunciados por outros manifestantes a uma viatura da PM. Neste momento, Adorno passou a gravar o incidente. Em seguida, foi agredido pelo outro policial. Ao UOL, um dos manifestantes presentes disse que a agressão ao repórter foi premeditada. "Você pegou o celular para filmar o que estava acontecendo e chegou o policial e te esbarrou de propósito. Isso aí todo mundo viu, de propósito, para você não filmar o que estava acontecendo." A Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, lamentou a ação. O caso deve ser levado à corregedoria após sugestão do capitão da PM Rogério da Silva. O exercício concreto, por qualquer cidadão ou pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão é legitimado pelo próprio texto da Constituição, que assegura, a quem quer que seja, o direito de expender crítica, ainda que desfavorável ou contundente, irônica ou corrosiva, contra quaisquer pessoas ou autoridades. Com base nesse entendimento, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu assegurar a realização de carreatas e de protestos contra o próprio STF. A sentença é do dia 7 de maio e entrou no sistema do Supremo Tribunal Federal no dia 12 do mesmo mês. A decisão do decano do STF foi provocada por um pedido do deputado federal Enio José Verri, PTPR, em notícia crime enviada ao STF. No texto, o deputado alega que o ato tem como objetivo a supressão de garantias fundamentais e constitucionais.
Para Celso, no entanto, a inadequação da petição é completa, inicialmente porque não há indivíduos envolvidos cuja posição atraía a competência do STF. Essa é uma daquelas notícias que deixa a população sem reação. Em Jataí, segundo informações do G1, portal da Globo, o carro estava transportando cerca de 300 kg de maconha em 2 caixões, que supostamente estava levando vítimas da Covid-19. Ao ser abordado, o homem relatou que estava transportando corpos de vítimas da Covid-19. A apreensão aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 15 de junho. O homem havia saído de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com destino a Goiânia. A polícia informou que o veículo foi apreendido na BR-060 durante uma operação. Os policiais desconfiaram do motorista que, ao ser parado, estava muito nervoso. A equipe solicitou a documentação necessária para o transporte dos corpos, mas ele informou que não tinha. Os caixões estavam enrolados em plástico, que segundo o motorista de 22 anos, era para evitar. A treta ainda não acabou e ao que parece está longe de chegar ao fim. Adivinha quais são as musas que estão olho do furacão? Ludmilla e Anitta. Na manhã desta terça-feira, 16 de junho de 2020, Ludmilla participou do programa Encontro, comandado pela jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, e entre outros assuntos, surgiu a confusão envolvendo as funkeiras cariocas. Nos últimos dias Anitta esteve no auge das atenções, mas creia, desta vez por causa de uma série de fofocas e acusações que começaram com a briga dela e de Léo Dias. Desde então vários famosos foram envolvidos na confusão, entre eles podemos destacar Preta Gil, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, Latino, Ludmilla, Marina Rui Barbosa, e mais uma fila de celebridades. Ao ser questionada sobre a peleja entre ela e Anitta, Ludmilla não escondeu